não sabe como sair. Neste vídeo eu vou te explicar que limbo é esse e qual a saída para esse negócio. E para eu te explicar o limbo do expert, eu preciso te mostrar como surgiu este nome na minha cabeça. Estávamos eu e o André, o meu gestor de tráfego, numa reunião com uma cliente nossa no ano passado. E ela estava dizendo o seguinte: cara, eu já sei um monte de coisa, eu já crio conteúdo há muito tempo, eu já fiz lançamento, eu faço não sei o que, mas parece que eu nunca dou certo, parece que eu nunca chego lá. Veja, essa nossa cliente, ela tinha um faturamento ok, mas ela ainda não estava naquele boom milionário vendido pela internet. E ela tinha essa sensação de que faltava só um detalhe para ela chegar lá. E ali a gente se deu conta, cara, todo mundo que está na internet ou já passou por isso ou vai passar por isso em algum momento. Ela está no limbo do expert. Aquele vale, aquele local assombroso que você não consegue ver a saída e que você fica assim, cara, mas eu já comprei curso, eu já comprei mentoria, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Por que eu não dou certo? Eu tô sentindo que só falta isso aqui. Este é o limbo do expert, meu amigo. É o vale que antecede o sucesso e você vai passar por ele necessariamente. Agora, para você entender a saída dele, eu vou te apresentar os 3 grandes problemas da internet e depois eu vou te mostrar a internet simplificada em 2 passos, beleza? E com este vídeo eu espero te dar uma saída para isso daí, mas você vai descobrir também que essa saída vai tomar o tempo necessário que ela precisar tomar. Vamos lá, vamos para os problemas. Primeiro problema da internet, o problema do método. Veja, este problema ele se subdivide em 2 pontos. O primeiro ponto não é o método que faz você dar certo na internet. Não é o método de lançamento, não é o método de gravação de vídeo, não é o método de escrita, não é o método que faz você dar certo. O que faz você dar certo na internet é o que você está falando, é a substância daquilo que você está comunicando para as pessoas. E nós vamos falar dessa substância no problema do conteúdo. Então, bota isso na cabeça. Não é o método que faz a diferença. Se você tiver algo bom, você pode fazer o lançamento do pior jeito possível, você pode botar um produto no perpétuo do pior jeito possível, você pode fazer o pior funil do mundo, você vai fazer dinheiro. Entendeu? Agora, se você não tem a substância, se você não tem aquilo que as pessoas precisam, não importa o método que você aprenda, você nunca vai dar certo. E existe um segundo ponto neste problema do método, que é o seguinte: praticamente todo mundo só está vendendo método na internet. Por que praticamente todo mundo só vende método? Porque um dia alguém percebeu que se eu chegasse na frente da câmera e te prometesse que eu tenho um passo a passo, uma fórmula, algo que é fechado em si mesmo, ou seja, tem começo, meio e fim, replicável por qualquer pessoa do universo, eu ganharia mais dinheiro. Alguém descobriu isso. Alguém descobriu que é só eu chegar na frente da câmera e falar que eu tenho um método. E aí, a pessoa que está me ouvindo, porque ela está perdida, e veja bem, porque ela está no limbo do expert, ela vai acreditar que a saída é um método. Já vou te dizer, a saída não é um método. Já te disse, inclusive, né? Veja, 99,99% das pessoas aqui na internet vende método. Quando eu vou falar do projeto Valinor, o que é uma das coisas que eu falo? Existe lá dentro do Valinor uma metodologia de negócios. Cara, existe, mas é a metodologia que faz toda a diferença na sua vida? Não. Não é a metodologia de negócios que faz diferença na sua vida. O que faz diferença, por exemplo, no projeto Valinor, é a substância. O que eu tenho para te ensinar, as outras pessoas não estão ensinando. Por quê? Porque eu não estou copiando delas. E a maioria das pessoas aqui está copiando umas às outras. Elas estão todas se copiando. Quer ver a prova disso? Pega um título de vídeo que você assistiu nos últimos dias e bota ele para pesquisar na tua aba de pesquisa do YouTube. E você vai ver trocentos milhões de vídeos com o mesmo título. Você vai descobrir que todo mundo aqui está copiando os mesmos títulos. Então, essas pessoas estão todas olhando para si mesmas.
Isso é um negócio muito importante que eu vou trabalhar em outros vídeos ainda, porque esse problema vai mais fundo do que isso. Mas existe uma... Vamos chamar de bolha, beleza? Vamos chamar de bolha. Existe uma bolha. As pessoas... Imagine que nós tivéssemos 10 vendedores de cursos de marketing digital na internet. Só 10. Qual que é o problema da bolha? É que estes 10 caras, eles estão todos se assistindo. Então, o 1 assiste o 2, que assiste o 3, que assiste o 4, que assiste o 1. E todos eles estão se vendo. Isso significa que eles estão todos produzindo algo muito parecido. Por quê? Porque é impossível você produzir algo que não está antes de ser produzido na tua cabeça. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Eu vou deixar ele aqui no card da descrição. É um vídeo onde eu explico que você tem que parar de assistir os seus concorrentes. Então, as pessoas estão em bolhas aqui na internet. E elas, na ânsia de darem certo muito rápido, o que elas fazem? Elas começam a assistir o que outras pessoas que vendem a mesma coisa que elas estão fazendo. E todo mundo está fazendo isso. Ou seja, todos estão falando a mesma coisa, de um jeitinho meio diferente, mas é sempre tudo igual. E aí que tá. Alguém descobriu que dava para vender método, todo mundo começou a fazer igual, todo mundo está vendendo método, e as pessoas estão todas se assistindo. A diferença é, eu não estou assistindo ninguém. E isso é uma coisa que eu parei de fazer há um bom tempo. E é por isso que eu consigo trazer algo diferente dentro do meu produto. E é por isso que o grande diferencial do meu produto não é um método. Porque um método, cara, na boa, tu quer um método? Então você vai, compra este livro, The Personal MBA, está aqui uma metodologia de negócio, que é basicamente a metodologia geral para qualquer negócio. Tu quer um método, compra startup enxuta, entendeu? O método não faz diferença. Se o método fizesse a diferença, todo mundo que faz um curso com um método estaria dando certo. Mas não tá. É sempre uma minoria muito pequena que dá certo. Por que é a minoria muito pequena que dá certo? Porque eles têm algo para além do método. Veja, esse é o problema número 1 que te coloca no limbo. Que é, você acredita que a saída deste lugar que você está, que o detalhe que falta é um método. Não é. Tô te dizendo desde agora. Beleza? Existe um segundo problema. O problema do tempo. As pessoas não suportam duas coisas no tempo. A primeira é a demora. Elas não suportam a demora do tempo. E isso é um problema que ele está cada dia mais profundo dentro de nós por causa do ambiente onde a gente vive. Veja, você está habituando-se cada vez mais a pegar teu celular e rolar o teu feed do Instagram. Você está se treinando para receber cada vez mais recompensas cada vez mais rápidas para o teu desejo de... Vamos chamar de dopamina, porque é o que está na cabeça de todo mundo, apesar de ser só parte do problema. Então, você tem um desejo dopaminérgico, assim, o teu corpo ele quer estímulo. E você está se habituando, se treinando a ter esse estímulo com cada vez maior velocidade. Isso significa que você está se treinando para não suportar a longa demora para conseguir algo que você quer. Vamos deixar uma coisa clara que é óbvia na vida. O que é bom é difícil de se conseguir, e o que é difícil de se conseguir leva tempo para ser conseguido. Esse é o primeiro problema do tempo. As pessoas não suportam o tempo longo. Segundo problema do tempo, as pessoas não suportam ficar perdidas durante este tempo. Esse é um problema gravíssimo. Que ele... Assim, veja só, isso é uma coisa eu não consigo compreender. Quer dizer, eu consigo, mas me dá uma agonia ver as pessoas, principalmente meus alunos, que não suportam não saber uma coisa. A nossa vida, ela é muito mais não saber do que saber. Nossa vida é muito mais incerteza do que certeza. Quer ver? Você tem certeza que você vai morrer, mas quando? É incerteza. Você não tem nem certeza da hora da tua morte, que é a única certeza da tua vida. Mas você não está suportando não ter certeza das coisas. E de coisas muito mais bobas e idiotas se comparadas a, por exemplo, a morte, né? Então veja, existe esse ponto do problema do tempo que é você não suportar, não saber a solução para as coisas. Deixa eu te contar um segredo, que não é um segredo, evidentemente. É a maior parte do tempo entre o aparecimento de um problema e o solucionamento de um problema
é não saber como solucionar. Porque a partir do momento em que você tem a solução, está resolvido. A questão é, você não vai ter a solução assim. Demora muito tempo para você receber a solução. Só que até que você tenha a solução, você está perdido. Essa que é a coisa que ninguém para pensar. Eu tenho um problema. Quando eu tenho a solução, o problema está resolvido. Só que até que eu tenha a solução, não tem nada. Entendeu? Não existe 99% da solução. Existe nada. Por quê? Porque enquanto você tem 99% da solução, o problema continua existindo. Então veja, você tem que suportar muito tempo e muito tempo no escuro. O que é este muito tempo? Eu vou te dizer. 3 a 7 anos. É um intervalo de tempo de 3 a 7 anos. Os primeiros... Eu estou aqui no meu 6º ano de negócio. Desde que eu comecei a internet. Os primeiros 3 anos é jogo no escuro. Não sei o que está acontecendo. Estou tentando descobrir. Os últimos 3 anos desses 6 já foram um pouco melhores. Quando eu cheguei assim, agora eu sei o que estou fazendo. Cara, faz 2 anos. Entendeu? Veja, eu suportei o tempo. As pessoas não suportam. Você está no limbo e você tem que suportar o limbo. Esse é o primeiro... É difícil, né? Porque eu estou te prometendo qual é a saída. E eu estou te dizendo que parte da saída é não achar a saída. Veja, vou te apresentar isso de uma outra forma. Resolver um problema que te causa dor também é doloroso. Exemplo bobo. Imagina que eu estivesse gordo e quisesse emagrecer. Estar gordo é um problema doloroso. As pessoas me zoam, eu não consigo levantar da cama, eu tenho problema de saúde. Deixar de ser gordo dói muito também. Tem que treinar, tem que correr, comer direito, fazer dieta e ir na academia. Toda solução para um problema doloroso tende a ser também dolorosa. É por isso que normalmente você vai ver pessoas que receberam uma solução, mas não conseguiram executar ela. Porque executar dói tanto quanto estar no problema. Isso é muito louco. É a parte da vida. E as pessoas parecem não acreditar que é assim. Aqui na internet, inclusive, parece existir uma epidemia de pessoas achando que aqui é gostoso, aqui é fácil, aqui é bom. Cara, não é. Eu duvido que você vai achar gostoso gravar vídeo todo dia durante 5 anos. Eu duvido que você vai achar gostoso escrever textos todos os dias durante 8 anos. Não é gostosinho. Toma tempo, é chato e muitas vezes você não sabe o que você está fazendo. Este é o segundo problema. Terceiro e último problema desses 3 que nós vamos apresentar. O problema do conteúdo. Também em 2 partes. A primeira parte do problema do conteúdo é a seguinte. Não é qualquer conteúdo que faz a coisa dar certo. Muita gente chega na internet com um sonho, igual eu tive. Eu vou entrar na internet, vou falar do que eu mais gosto, do que eu amo, e eu vou ficar muito rico ou vou ganhar dinheiro suficiente com isso. Sim, mas não. Você consegue vender praticamente qualquer coisa e ensinar praticamente qualquer coisa na internet? Sim. Por quê? Porque tem gente no mundo que quer aprender de tudo que você imagina. De tudo mesmo. De tudo que você imaginar tem alguém que vai querer aprender. Ou seja, dá para você ensinar, as pessoas vão te seguir e você vai conseguir vender alguma coisa. Porém, existe um grande porém. Se você não aprender a conectar esta coisa a algo real e concreto que realmente muda a vida das pessoas, elas não comprarão. No geral, sinto dizer, por mais idiota que sou isso que eu vou te falar, no geral, a parte mais rápida e mais fácil é você ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, a serem mais amadas pelos seus amigos, a conquistarem ou alguém para pegar, para transar, ou alguém para namorar, ou alguém para casar. E é isso que as pessoas querem. Elas querem dinheiro e status social. E elas querem status social para se sentirem amadas ou para arrumar alguém para passar a vida com elas ou para arrumar infinitas pessoas para passarem poucos dias com elas ao longo da vida inteira. Esse é o mais... É idiota isso que eu estou dizendo? É idiota. Mas esse é o jeito mais... Esse é o desejo mais fácil de você solucionar aqui na internet. E é por isso que a maioria das pessoas que você vai ver realmente ganhando algum dinheiro, elas estão fazendo isso. Elas estão solucionando este problema
idiota e superficial. Parêntese. Não é tão idiota assim, né? Querer alguém para casar e precisar de dinheiro. Precisa de dinheiro para pagar as contas e tudo mais. Mas é o mais simples e superficial que parece ser só o que você vê por aí uma vez que você percebe que é assim. E aí você pode se perguntar, meu Deus, isso quer dizer que só dá certo quem tá vendendo dinheiro ou, sei lá, relacionamento? Não, dá certo quem tá vendendo outras coisas, desde que você saiba articular essas coisas para uma conquista real na vida das pessoas. Não basta falar do que você gosta se você não está resolvendo um problema real e que as pessoas querem resolver. Essa é a questão. Existem problemas que nós não queremos resolver. Vou te dar um exemplo bobinho. Eu tenho alguns mentorados e alunos que vendem consultoria financeira. E muitos deles vêm com um primeiro passo da metodologia deles, da pessoa fazer uma planilha com todos os seus gastos e ganhos. Deixa eu te contar uma coisa. A maioria das pessoas que eu conheço não quer fazer essa planilha e não vai fazer. Não está preocupada com essa planilha, não vai fazer isso aí. E é por isso que a metodologia desses consultores normalmente não dá certo. Porque eles dependem dessa ação das pessoas e elas não querem fazer isso. Ou seja, é um problema que elas têm e não querem resolver. Elas são burras por não querer? Sei lá. Eu, por exemplo, não tenho uma planilha financeira. É real. Então, eu não sei se é certo ou errado as pessoas não querem resolver. Eu sei que é o que é, entendeu? Elas não querem resolver, então não adianta tentar empurrar isso para elas. E aí nós entramos no segundo ponto do problema do conteúdo. Qual é o segundo ponto do problema do conteúdo? Quase todo mundo que está aqui está assistindo outras pessoas que também estão aqui para criar o seu conteúdo. De novo, volto no problema que eu apresentei aqui há pouco e que eu tenho um vídeo só sobre isso. Enquanto você viver fechado nesta bolha, em que você está vendo o que outros estão fazendo para você fazer também, tudo que você está fazendo é repetindo o que já foi feito no passado por outra pessoa que está, neste momento, competindo com você. Ou seja, você não é nada diferente dessas pessoas, não tem nenhuma razão das pessoas comprarem de você. E esse problema, ele se dá por quê? Porque tem muita gente achando que vai ganhar dinheiro fácil na internet sem ter conteúdo bom para apresentar. Quando eu falo conteúdo bom, eu estou dizendo duas coisas. Primeiro, algo que realmente solucione problemas. O que eu ensino tem que solucionar algum problema real na sua vida. Segundo, algo que abra a cabeça de quem está ouvindo para que essa pessoa veja uma coisa que ela não via antes. Isso significa que o meu conteúdo ele está o tempo inteiro fornecendo meios de agir para as pessoas e fornecendo uma nova área da consciência que elas não tinham antes. É como se eu, como produtor de conteúdo, fosse um abridor de janelas e essas janelas fossem uma parte do teu cérebro, da tua cabeça. Como se você estivesse num quarto escuro e cada coisa que você aprende é uma janela aberta. E você vê um novo aspecto do mundo que você não enxergava antes. Esse é o trabalho do produtor de conteúdo, é abrir essas janelas. E tem muita gente que não tem nenhuma capacidade de abrir janela nenhuma porque não tem conteúdo dentro de si. Esse é o que é o centro da coisa toda. Não adianta, você não vai vencer na internet. Você não vai dar certo, você não vai ganhar dinheiro enquanto você não tiver algo bom, útil e, vamos botar entre aspas, novo para apresentar para as pessoas. Por que entre aspas novo? Porque pode não ser novo para o mundo, pode não ser novo para você, mas é novo para aquela pessoa que está te assistindo. Ou seja, aquela pessoa que está te assistindo não sabia daquilo antes. É por isso que eu posso falar algo que já existe e que, sei lá, o Érico Rocha me assistindo, ele falar, já sei tudo isso, não preciso aprender nada com esse cara, mas alguém sempre vai querer me ouvir. Ou seja, eu não preciso ser o melhor do mundo para ensinar nada, porque sempre vai ter alguém que sabe menos do que eu. O problema é, a maioria das pessoas sabe pouco demais. E, além de saber realmente pouco, não tem a habilidade de comunicar o que sabe. Então, este é um problema que eu não estou solucionando com este vídeo, mas ele é parte da saída do limbo. Ou você passa a estudar mais do que a média das pessoas, o que no Brasil não é muito difícil. As pessoas leem 2 livros por ano, tá entendendo? Se você ler 10 minutos por dia, você vai ler 10 vezes mais livros que essas pessoas. As pessoas leem 2 livros por ano, cara. Ler 10 livros no ano, 20 livros não é tão difícil assim. Então, você tem que estudar mais que a média
E você tem que ser capaz de transformar o teu estudo em uma boa ideia. E aí que eu entro na internet simplificada. A internet é um jogo de 2 passos. Muito simples. Você tem uma boa ideia e você repete ela por tempo suficiente. Obrigado de nada. É só isso. Veja, é um ciclo sem fim. Como assim? Eu preciso estudar, aprender, viver experiências na minha vida para ter boas ideias. Dessas boas ideias, uma delas deve ser comunicada repetidamente. Eu vou ter que repetir ela por tempo suficiente. Até que... E por que eu tenho que repetir? Primeiro, porque não é na primeira vez que você aprende sobre, ou que você ouve um assunto que você aprende sobre ele. Nós precisamos de repetição para aprender, necessariamente. Você pode pegar, pensa na escola. Quantas vezes seus professores tiveram que repetir as mesmas coisas até que você aprendesse? Muitas. Então, não é a primeira vez que você pega que você aprende. Segundo, eu preciso repetir por tempo suficiente para que um número suficiente de pessoas me encontre e eu consiga vender para uma pequena porcentagem delas. Veja, você sempre vende para a menor parte das pessoas que te conhecem. É por isso que eu acho engraçado. Quem tenta vender, fala, eu não consigo vender. Daí eu pergunto, para quantos você tentou vender? Cara, para 5 pessoas, ninguém comprou. Eu falo, é óbvio. Enquanto você não tentar vender para 100, você não sabe se você consegue vender isso ainda ou não. Por quê? Porque um bom número para você começar é 1% de conversão. Uma venda em 100 pessoas. Então veja, eu preciso de tempo suficiente para que pessoas suficientes me vejam e eu consiga que esse 1% das pessoas seja um número bruto relevante. 1% de 100 é 1, mas 1% de 100 mil é 1000. Então, se eu vender para 1% dos meus inscritos no YouTube, por exemplo, todo ano, neste momento eu estou vendendo para 60 pessoas, alguma coisa assim. 1% de 100 mil é 1000, exatamente. Então eu estou fazendo uma conta errada. Eu estou vendendo para 600 pessoas. Obrigado, meu diploma de engenharia que está guardado em alguma gaveta da minha casa. Veja, eu tenho 60 mil inscritos aqui. Se eu vender para 1% das pessoas que estão me assistindo, eu espero que você faça parte desse 1%, clique no link da descrição com o projeto Valinor, eu estou vendendo para 600 pessoas. Se você fizer as contas, isso dá muita grana. Tá? Então veja, você precisa de tempo suficiente repetindo uma boa ideia, até que esta boa ideia canse. E ela vai cansar de 2 formas. Ela vai cansar para quem ouve, ou seja, as pessoas já cansaram de ouvir essa ideia, elas querem uma nova ideia. E ela vai cansar para você, que por ter repetido ela por tanto tempo, já não repete ela com a mesma alegria, o mesmo brilho no olho que antes. E por isso não consegue mais vender tanto. Veja, parte fundamental da venda é o meu tesão pelo que eu estou vendendo. Entendeu? Eu estou, desde maio de 2023, se eu não me engano, falando sobre o One Person Business e repetindo o slogan Você é seu nicho, que eu peguei do Dan Cole, eu copiei o slogan dele e eu formulei a minha própria ideia em cima desse slogan, para que hoje, em novembro de 2024, um monte de gente no Brasil esteja repetindo isso daqui também. Eu estou falando isso desde quando ninguém falava disso. Ou seja, eu repeti por tempo suficiente e foi tempo tão suficiente que outras pessoas começaram a repetir e não só comprar de mim. Agora, tem pessoas que compram de mim para me copiar, agora tem pessoas que me copiam sem falar que estão me copiando, agora tem gente que vai pegar esse tema e tentar me xingar e contrariar. É um sinal de que eu aguentei tempo suficiente repetindo esta boa ideia. É uma boa ideia. Se não fosse uma boa ideia, não tinha um monte de gente falando sobre ela. Então, eu tenho uma boa ideia que repeti por tempo suficiente. E agora ela está me dando muito lucro. Quando esta boa ideia me cansar ou cansar demais as pessoas, tudo que eu preciso fazer é apresentar uma nova boa ideia. E é por isso que você é seu nicho. Porque uma vez que você confia em mim e nas minhas boas ideias, outra boa ideia que eu apresentar também será bem-vinda. E eu poderia mudar de nicho, como eu já fiz. Falava de leitura, falava de produtividade, agora falo de One Person Business. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você só vai ter boas ideias se você estudar e viver experiências, se você consumir bom conteúdo. E você só vai conseguir ter boas ideias diferente
diferentes das outras pessoas se você não consumir o conteúdo que elas também estão consumindo. Quando eu falo de One Person Business, ou você é seu nicho, todo mundo acha que eu estou repetindo o que o Dan Cole ensinou. Todo mundo não, uma grande parcela das pessoas. Por quê? Porque a única referência que elas têm é o Dan Cole. Elas não sabem que eu tenho inúmeras outras referências, porque eu não me contentei em ficar assistindo Dan Cole. Por quê? Porque isso não traz nenhuma vantagem competitiva para mim. Para eu ter uma boa ideia e falar dela de uma forma que ninguém mais esteja falando, eu preciso estudar o que ninguém está estudando. É o que eu faço, meu amigo. Seja bem-vindo à minha vida. Te dou um exemplo. Estou neste momento lendo um livro em inglês que não tem capa, porque ela foi destruída com o tempo. É um livro antiquíssimo que se chama Intuição Criativa na Arte e na Poesia, do senhor Jacques Maritain. Este livro está em inglês, olha só. E ninguém vai ler isso aqui, meu. Ninguém vai ler isso aqui. Ou seja, eu vou ter algo que quase ninguém vai ter para falar. Porque eu estou lendo algo que ninguém está lendo. E essa é a questão. As boas ideias vêm de você consumir bom conteúdo. Consumir bom conteúdo significa encontrar os grandes homens e mulheres que são muito melhores do que eu, que existiram ao longo da história e que falaram sobre as coisas que eu quero falar muito melhor do que eu. E articular as ideias deles da minha forma, para a minha realidade e para o meu contexto. 2024, muito diferente do Jacques Maritain, francês que morou, sei lá se morou, deu palestra ali nos Estados Unidos, quando escreveu esse livro. E não é de 2024, entendeu? É de muito tempo atrás. Então, a internet é só isso. É só isso. É você juntar boas ideias e suportar repetir elas por tempo suficiente, até que tenha gente suficiente te ouvindo. Não é um novo método de negócio, não é um novo método de vídeo, não é um novo método de roteiro, nada disso. É só isso daqui. Agora, veja, é só isso e por que quase ninguém consegue? Porque ter boas ideias dá muito trabalho, você tem que estudar, e repetir elas é chato. Mas é assim que o jogo funciona. Para te dar mais elementos, porque só isso daqui não vai solucionar, eu vou te falar para assistir este outro vídeo, onde eu te explico esses 4 passos. Esse é um dos vídeos que a galera mais gosta de assistir no meu canal, que você precisa seguir para melhorar, não só na internet, mas ter resultado na sua vida. Assiste esse vídeo, cara, tenho certeza que ele vai ser surpreendente. Você não esperava ver algo tão bom quanto você vai ver nesse vídeo. É sério. Clica agora no card aqui e assiste ele.